E aí, gente, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Vinícius Lapoente, você está no Nuton. Hoje a gente vai tratar de um tema muito legal. A gente vai começar a tratar de temas um pouco diversos aqui de vez em quando, fugindo um pouco da parte musical, né, falando de alguns outros temas, né, e a gente hoje tem um tema muito sério a ser tratado, falado, algo que estava me incomodando. Se você nos conhece, né, eu peço que você já deixe o like, compartilhe, curte, manda para todo mundo. A gente sempre posta fotos e imagens dos episódios nos stories ali no Instagram, no meu Instagram, @ViniciusLapoenteOficial. E daí sempre compartilha ali, ajuda a gente. E se você não conhece também, você é a sua primeira vez, pega o seu café, sua água, bota o YouTube no talo, bota pra escutar a gente ali, não tem problema. Você pode ficar fazendo as coisas, continuar fazendo suas coisas e escutar o nosso podcast. Por enquanto é em áudio, mas o nosso projeto de vídeo já está sendo caminhado. Já a gente começa a fazer os episódios em vídeo também, tá? O evangelho é transformação ou aceitação? Como a santidade foi substituída pelo relativismo dentro da igreja moderna. E a gente vai tratar isso da melhor forma possível e mais rápido, porque os nossos podcasts passaram a ser podfala. Então a gente tem episódios mais curtos para poder de tratar rapidamente de assuntos profundos e que não fique levando 2-3 horas pra gente conversar sobre uma coisa, porque tem gente que não curte muito ficar horas escutando um episódio, então a gente faz episódios mais rápidos. E é por isso que uma das minhas maiores recomendações aqui em todos os episódios é, principalmente, pausem o vídeo, parem nos versículos, quer ler contexto, quer ver, vai lá, leia o contexto, leia o capítulo citado, procure, pesquise, pare, vá pausando, vá lendo, porque a minha ideia não é formar a sua mente, falar para você fazer coisas ou falar para você deixar de fazer coisas, ou que você comece a fazer algo ou deixe de fazer algo porque a gente falou. Mas a minha ideia é abrir sua mente para que você consiga autoanalisar, se autoanalisar uma situação, entendeu? Um louvor, alguma mensagem, alguma coisa, você consiga por conta própria fazer isso, sem influência minha, mas influenciada pelo Senhor. A gente sempre aqui começa os episódios, né, a descrever os versículos primeiros, os versículos que vão ser a base do nosso tema. Então, começando ali, se você quiser pausar, continuar lendo os versículos, pause e leia. Começando por Romanos 1, 26 ao 28, né? Ele começa dizendo: por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, né? E daí, continue lendo ali, pause, continue lendo. A gente tem Coríntios 6, do 9 ao 11, ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, santificados e justificados em Cristo. Lucas 9, 23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz, todos os dias. Tá? Nós temos ali Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. João 8, 11 diz: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. E para mim é um versículo muito chave, porque ele diz: eu não te condeno. A Bíblia não condena você, ela condena a sua prática. A Bíblia não fala sobre falar que o ser humano é errado, ela fala sobre a prática do ser humano. A gente vai ver agora um pouco sobre o relativismo, né? A mentira do Deus não julga ninguém, né? O relativismo é a crença que não existe verdade absoluta, que tudo depende de uma visão de cada um, do ponto de vista, né? Na fé cristã, isso tem se infiltrado assim
de maneira absurda quando líderes e fiéis acabam falando frases como Deus te entende, não, Deus olha pro coração, Deus não julga ninguém, o importante é o amor, e por aí, né? A gente sabe que a gente tem ultimamente escutado muito frases como essas. Mas isso é uma distorção muito perigosa da graça, né? Porque o mesmo Deus que te ama, ele também é justo. O amor de Deus, ele não anula o juízo, ele equilibra, né? O que a Bíblia diz sobre esse julgamento de Deus, né? Ali em João 7,14, diz: não julgueis segundo a aparência, e sim julgai segundo a reta justiça. Então a Bíblia fala que Jesus, ele não proibiu o julgamento, ele corrigiu o tipo de julgamento, o hipócrita, o superficial. Ele nos ensina a julgar com base na palavra, não em preferências pessoais. A gente tem em Romanos 2, do 5 ao 6, ele diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo, o qual retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em Atos 17, 30 e 31 também diz assim, Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que há de julgar todo mundo com justiça por meio do homem que destinou Jesus Cristo. A gente tem 1 Pedro 4,17, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Hebreus 9,27, e assim como aos homens está ordenado que morram uma vez só, vindo depois disso o juízo. Esses versículos, eles mostram que Deus julga, e com justiça, verdade e santidade. O problema é que o mundo, ele rejeita o juízo divino, porque eles querem um Deus de amor sem autoridade. Mas o amor verdadeiro, ele não vem sem a verdade. Não existe amor verdadeiro sem verdade. O relativismo é algo muito perigoso. Ele é a raiz de todo o pecado. No fundo, o relativismo, ele origina todo o pecado. Ele é a herança da serpente em Gênesis 3, sabe? O relativismo é o que a serpente deixou. É verdade que Deus disse, a primeira tentação foi questionar a palavra, né? Hoje o inimigo, ele usa o mesmo método disfarçado de empatia e de inclusão, né? Ele fala assim, Deus te aceita assim mesmo, mas ele omite que para Deus te aceitar, tu tem que aceitar Deus te transformar. Tu entende? Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e do amargo fazem doce, e do doce amargo. Esse é um versículo que tem a descrição perfeita do relativismo moderno, né? E a Bíblia ela é 100%. Ai dos que chamam o mal de bem e troca ali, né? Começa a achar que o bem é mal, o mal é bem, que fazem da luz escuridão, da escuridão a luz, e faz essa jogada de palavras, né, pra gente entender que ai daqueles que começam a inverter os valores, né? Um exemplo contemporâneo, atual, é do Felipe Freire, né? E o Evangelho da Aceitação. O Felipe Freire é um pastor, pra quem não sabe, um pastor homossexual. Não sei qual que é a nomenclatura. Se tem alguém dessa linha aí que tá escutando, pode colocar aí nos comentários qual a nomenclatura certa que é usada ali. Mas ele é um pastor dessa vertente, né? E ele é um líder de uma das igrejas chamadas igrejas inclusivas, que defende que a homossexualidade não é pecado, mas uma expressão do amor de Deus. E ele afirma que Deus o chamou como ele é e que o evangelho precisa evoluir para acolher sem condenar. Isso são palavras dele, exclusivamente dele. Mas quando a igreja retira o arrependimento da mensagem, ela também retira o poder da cruz. Porque sem arrependimento não tem novo nascimento.
Daí só tem apenas o culto ao meu eu. Então, 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, diz assim: pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos de verdade, entregando-se às fábulas. Esse é o tempo atual. Esse é o tempo de agora. O evangelho, ele não exclui as pessoas, mas ele confronta o pecado em todos. A homossexualidade, assim como qualquer prática, lembrando, prática, que fere os princípios de Deus, é um pecado que precisa ser confessado e deixado, e não comemorado, celebrado. João 3, do 19 ao 20, diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, ele não veio para nos afirmar no pecado, mas para nos libertar dele. O chamado de Cristo é sempre o mesmo: vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Mas o próximo passo é sempre: vai e não peques mais. Onde o relativismo prejudica o evangelho? Ele enfraquece o arrependimento, transforma o pecado em opinião, ele gera igrejas que agradam pessoas e não agradam a Deus, ele torna a santidade algo opcional, ele cria líderes do eu e não servos de Cristo. 2 Timóteo 3 ainda, o 4 diz aquele versículo que virá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas o 3, do 1 ao 5... Ele diz muita coisa ali também, falando dos últimos dias, né? Para dar uma lida ali no livro de 2 Timóteo para vocês verem. Diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Fala dos homens que serão amantes de si mesmo. Ele fala também que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, né? E tal. Pode mudar um pouco por causa de alguma tradução, né? Algum sentido não, mas alguma palavra pode trocar, mas o sentido é o mesmo. O relativismo, ele é o palco onde o ego é adorado e a cruz é ignorada. Porque daí não é mais eu obedeço a palavra para me arrepender dos meus pecados e ser transformado e ser uma nova criatura. Ele diz, não, se eu sinto que não é pecado, então não é pecado. Se eu sinto que me faz bem, não é pecado. Se me faz bem, né? Deus me aceita como eu sou. É uma meia-verdade, né? Muito falada hoje. Ele te aceita, mas ele não te deixa igual. A graça não é permissão, é poder para mudar. Efésios 4, 22 ao 24, né? Também fala algumas coisinhas assim, né? Ele diz, pare e leia Efésios 4. Leia todo o capítulo ali. Eu só vou dar uma pincelada para o episódio não ficar muito longo. Ele fala, despojai-vos do velho homem, né? Ele fala ali sobre se renovar do espírito do vosso... Se renovem, vos renovem do espírito do vosso entendimento e vós revistais do novo homem. E depois fala ali, criado segundo Deus em justiça e santidade, né? Mas a pergunta que fica, por que buscar aceitação? Se a palavra de Deus, ela fala de renúncia. Quem busca a aceitação do mundo perde o favor de Deus. Cristo, ele não chamou discípulos para serem populares, ele chamou discípulos para serem santos. Gálatas 2:20 fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente tem Tiago 4 também, 4:4, que diz, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A cruz, ela não é um símbolo de aceitação, é o símbolo de morte do meu eu. Morte de si mesmo. Para que Cristo comece a vir. Ele não divide o lugar do nosso ser, nosso interior com o nosso eu. Ou é o nosso eu ou é Cristo. Não existe como conviver os dois. Então, diante de um episódio incrível desse, eu trouxe bastante versículo pra gente se basear na Bíblia, porque é um episódio que hoje em dia é um episódio num tema que hoje em dia anda polêmico, até por causa de ativismos, por causa do aumento, né, de igrejas inclusivas e temas dessa maneira, né?
Por isso, a minha opção foi trazer versículos o tempo inteiro para a gente debater com a Bíblia um assunto desse, né? E a gente poderia ficar falando aqui, tem um episódio mais longo sobre isso. Se vocês gostarem, por favor, pode mandar no direct ali pra mim. Tem muita gente que fala pra mim, Vini, muito top, eu tô assistindo, gostei que foi pro YouTube. Muita gente fala pra mim. Então pode mandar no direct no Instagram pra mim, pode botar nos comentários do vídeo. Eu vou deixar um comentário fixado, eu quero que você responda a pergunta do comentário fixado, tá? Ajuda a gente, compartilha, curte, ativa o sininho e todas essas coisas de YouTube aí. Vai lá no meu Instagram, @ViniciusLapoenteOficial. Lá a gente sempre posta alguma coisa dos episódios, compartilha lá, ajuda a gente, né? E esse episódio foi incrível. Se vocês quiserem, a gente faz um episódio maior, destrinchando. A gente vai ter também convidados, tem alguns próximos episódios aí que a gente vai trazer um pessoal aí para os episódios, comentar alguns temas aí, e vai estar bem legal. Pra gente finalizar com chave de ouro, né? Santidade, ela não é submissão. Relativismo é a rebeldia com aparência de liberdade em busca de agradar a Deus, o outro, né? E justificar o próprio pecado. Frase de encerramento que eu posso deixar para vocês e a gente finalizar agora o nosso episódio é: o Evangelho não é sobre adaptar a Bíblia ao nosso jeito de viver, mas é sobre moldar o nosso jeito de viver ao jeito de Cristo. Deus abençoe e até a próxima.